Shalom, meus jovens! Voltamos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e discussão filosófica. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que vocês possam ter um dia de muitas graças, muitas bênçãos, amor e paz. Meus filhos, hoje vamos fazer a primeira revisão, tá? Do nossa unidade 4. Então, nosso capítulo, a nossa unidade 4, ela tem 3 capítulos que nós trabalhamos, tá? Trabalhamos aí o capítulo 14º, 15º e o 16º. E vamos fazer aí uma reflexão sobre esses conteúdos, tá? E de modo especial, para que você possa fixar o que foi estudado, o que foi falado, o que foi discutido. Essa nossa unidade 4, a temática dela é o conhecimento, é os saberes, né? É as formas de saberes. Então, o capítulo 14º, ele veio trazer lá a temática do sujeito e o objeto do conhecimento. Então, nós vimos que houve um momento da história do conhecimento que os cidadãos, né, que os filósofos pararam e começaram a questionar, começaram a duvidar do conhecimento produzido até eles, né? Então, eles começaram a questionar quem os garantia que o conhecimento produzido até eles, de fato, seria conhecimento verdadeiro. Por que eles fizeram esse questionamento, professor? Porque eles foram perceber que o conhecimento ele sempre recebeu influência do contexto histórico do meio, né, da cultura e da época. Tá? Por exemplo, houve um tempo que o conhecimento ele foi produzido a partir do mito. Tá? Então, o conhecimento mitológico, né, a mitologia, ela era uma narrativa que se explicava, não é, tudo. Na Grécia, né, para tudo existia uma divindade, para tudo existia uma narrativa que dava sentido para a vida em sociedade, dava sentido para a vida humana, tá? E aí, quando o conhecimento foi se aperfeiçoando, foi elaborando, o conhecimento racional, né, ele acabou suprindo a explicação mitológica. Depois, o próprio conhecimento, quando ele deixa de ser um conhecimento, né, de persuasão, tá? Um conhecimento mitológico, passou a ser um conhecimento racional, o conhecimento racional também ele percebeu algumas influências, não é? O conhecimento racional ele inicia pela influência da própria natureza, não é? Aonde nós vimos nesse capítulo 14º que os primeiros filósofos foram conceituados de pré-socrático e esses filósofos eles eram estudiosos do cosmos, do mundo, do universo, da natureza. Então eles buscavam a explicação e a origem de tudo, não é? De todas as coisas, não mais pela uma narrativa mitológica, mas agora pela uma explicação racional a partir, não é, de conclusões, de observações que se fazia, que se concluía a partir da natureza. Mas o que acontece é que esses filósofos eles não fazem experimento da natureza, não é? O que eles fazem é apenas observar, não é, de uma forma distante o universo, o mundo, tá? Depois, quando o conhecimento ele é tirado do conhecimento natural, né, cosmológico, e passa para o conhecimento antropológico, mesmo assim o conhecimento ele continuou sofrendo interferências de alguns meios, né, ou teve algumas referências, né, para o seu desenvolvimento. Então, a religião, depois, ela vai a toda a filosofia clássica, a toda a filosofia medieval, né, ela será uma filosofia influenciada pela a religião. Então, a filosofia medieval ela é uma filosofia religiosa. Tá? Então, e aí os filósofos começaram a questionar. Poxa, então, se o conhecimento teve, não é, essas interferências, não é, teve esses meios que influenciaram a maneira do homem pensar, então como é que podemos ter certeza se esse conhecimento, de fato, ele não foi, não é, interferido, influenciado, né, não teve essas influências, como é que podemos ter certeza que esse conhecimento é verdadeiro? Então, o que é que acontece?
toda essa riqueza, todo esse conhecimento produzido, não é, somado até esses filósofos, eles vão pensar em uma forma, não é, vão elaborar uma nova ciência para refletir, para estudar, para pensar todo o conhecimento produzido e o conhecimento que venha ainda a ser produzido, não é? Então, conhecimento produzido, o conhecimento a ser produzido, foi ser discutido e pensado a partir dessa ciência. Então, nós falamos lá que essa ciência é a ciência chamada teoria do conhecimento. Então, discutimos e vimos que a teoria do conhecimento, ela se desenvolve em duas colunas, não é? Que é a coluna do racionalismo e a coluna do empirismo. Então, onde é que inicia o racionalismo e onde é que inicia o empirismo? Nós vimos que isso iniciou lá com os pré-socráticos, de modo especial, quando você pega lá os pensamentos de Heráclito e Parmênides, né, o movimento e o não movimento, tá? Você já vê a separação entre o racionalismo e o empirismo. Mas o Platão, quando junta essas teorias, não é? E quando chega na concepção de Aristóteles, fica bem claro e nítido, né? De que o Platão é um racionalista, assim como Sócrates, e o Aristóteles, não é? Apesar de ser um filósofo racional, um racionalista, mas os seus pensamentos ele vai priorizar a experiência, não é? Então, Platão, na sua teoria do mundo das ideias, ele divide o mundo em duas realidades, no qual, não é, ele defende que a essência das coisas estão no mundo inteligível. Já o Aristóteles defende a existência das coisas nelas próprias, né, nelas mesmas. Ou seja, tudo é o que existe apenas no mundo, não é? Dessa existência, o que o Platão chama de mundo, né? O mundo sensível, né? O mundo das experiências. Na filosofia medieval, o pensamento platônico ele vai ser pensado e desenvolvido, né, e aperfeiçoado na concepção cristã, de modo especial pelos racionalistas, entre eles representante o Tomás de Aquino, o Agostinho, e o pensamento de Aristóteles, não é? Sobre o seu motor primeiro, né, o motor imóvel, o motor que move todas as coisas, foi, não é, pensado e elaborado pelo pensamento de Tomás de Aquino, né? Então, essa ramificação, essa árvore, não é, do conhecimento, ela foi se perpetuando até o nosso tempo. Quando chega lá no período já moderno, né, isso vai se desenvolver com inúmeros empiristas e inúmeros racionalistas. E no nosso conteúdo nós trabalhamos, citamos o Francis Bacon, citamos o John Locke, citamos, não é, o racionalista Descartes, mas aqui eu posso até citar, professor, e existem pensadores que juntam duas teorias. Nós falamos que a função filosófica, nesse aspecto, é juntar, não é, o racionalismo com o empirismo e também, não é, equilibrar o dogmatismo e o ceticismo. Mas não falamos de um filósofo que faz esse equilíbrio. Aqui agora na revisão eu cito para você, né? Então, se você for fazer a pesquisa, de modo especial no Francis Bacon, né? O filósofo Francis Bacon, ele é um filósofo que ele é um empirista racionalista. Ele faz crítica ao racionalismo e faz crítica ao empirismo. E ele, não é, vai se colocar enquanto um filósofo que tira o que é de melhor do racionalismo e tira o que é de melhor do empirismo. Então ele vai dizer que os racionalistas, eles eram como aranhas que tiram, né, excremento do seu próprio corpo e tece uma teia. E essa teia, não é, ela, apesar de ser bonita, apesar de ser bem entrelaçada, ela não faz grandes coisas, não é? Acaba na própria teia, tá? Os empiristas, ele chamou os racionalistas de aranhas e ele chamou os empiristas de formigas, não é? Ele dizia que os empiristas eram que nem formigas, que coletavam, não é, inúmeros objetos, inúmeras experiências, não é? Inúmeros contatos, tá? Mas não poderia, não eram capazes de fazer algo extraordinário além do que era coletado, tá? Então as formigas coletam somente para se alimentar, ela não produz nada do que ela coletou, tá?
Então ele vai dizer, olha, eu nem me considero uma aranha, nem me considero uma formiga, mas eu me considero como uma abelha. Então a abelha, o que é que ela faz? Ela coleta, não é? Em todas as espécies, não é? De flores e objetos, insetos, em tudo ela coleta, traz para a sua colmeia, e na sua colmeia, daquilo que ela coletou, ela tira algo do seu próprio organismo, e ela é capaz, não é, daquele secreção que ela tira no excremento do seu corpo, ela é capaz de misturar com o que ela coletou e criar um terceiro, né, elemento extraordinário, saboroso e gostoso, que é o mel. Tá? Então, o Francis Bacon vai dizer que o grande erro do racionalismo foi se fechar na sua teia. O grande erro dos empiristas foi se fechar na sua coleta. Tá? Não foram capazes de juntar as duas concepções de saber, de conhecimento, e elaborar algo novo. Então, Francis Bacon, ele é um desses filósofos considerado racionalista empirista, ok, meus filhos? Então, para fechar essa revisão, nós vimos lá que todos os filósofos pré-socráticos, eles são considerados pré-socráticos porque eles são estudiosos da natureza, então todos eles procuravam a investigação e a explicação, foram os primeiros a explicar as coisas de uma forma racional, mas procuraram na natureza um único elemento que é chamado de arqué. Então, no capítulo 14 veio Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto, para ele, tudo foi surgido da água, não é? Mas existem inúmeros outros filósofos, vamos estudar no primeiro ano, que defendeu concepções diferentes. Mas o que eles têm em comum é a explicação racional, é o objeto de estudo que é a natureza, e também todos eles procurando um elemento originador para todas as coisas. Tá? Por fim, nós concluímos esse capítulo, não é, falando para vocês de que para adquirir conhecimento, não é, para falar a teoria de conhecimento nos ajuda a compreender de que para se adquirir conhecimento é necessário um objeto que se permite ser estudado, a ser conhecido. É necessário um sujeito que queira conhecer o objeto, né, queira estudar o objeto. É necessário, todo conhecimento, ele é desenvolvido diante de um tempo e de um espaço. Tá? Então, foi isso que trabalhamos no decorrer do capítulo. Então, sujeito, objeto, tempo e espaço são os 4 elementos para adquirir saber e conhecimento. Abraço, beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!